Sexta-feira, 24 de abril de 2026, hora do café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã para você. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos principais. A Billie Jean King Cup, que teve o sorteio ontem, e o Brasil vai jogar em casa contra o Canadá. E o outro assunto é o UTS, ou UTS, no Rio de Janeiro, em julho. Já que eu divulguei os preços no Instagram ontem, muita gente comentou, pediu para falar sobre o assunto. Então vou explicar um pouquinho sobre o que é o evento, para quem ainda não sabe, já apelidaram de Kings League do tênis. Não é muito longe não é um apelido ruim não, mas é um evento interessante com preços bastante atrativos, principalmente se comparando com outros eventos de tênis aqui no Brasil recentes. Nós vamos começar sobre a Billie Jean King Cup. O Brasil vai enfrentar o Canadá nos playoffs de novembro. Lembrando que é um confronto que vale a vaga nos qualifiers, vale a vaga na primeira divisão do ano que vem. O Brasil jogou 2026, começou 2026 no Zonal das Américas, que é uma segunda divisão, e classificou para esses playoffs, vai pegar o Canadá, que vem de derrota e precisa vencer para continuar na elite do tênis. O Canadá é um time fortíssimo, se estiver completo, evidentemente. Na Billie Jean King Cup isso é sempre um mistério, principalmente em novembro. Mas era o cabeça de chave 2 do sorteio, então nesse sentido o Brasil deu um pouco de azar. E é um time que tem uma top 10, que é a Mboku, tem a Leylah Fernandes, que hoje é 25 do mundo, tem a Marina Stakusic, que é número 125 do mundo, tem a Bianca Andreescu, que é campeã de slam, e hoje é número 127 do mundo, vive, né, lesiona, volta, tem 25 anos só, ela ainda é muito jovem, ela ganhou o slam cedo, parece que a gente fala da Andreescu como se ela fosse uma veterana já. E ainda tem, né, se o time vier completo, repito, tem duplas possibilidades fortíssimas, não só a Gabriela Dabrowski, que é a parceira da Luiza Stefani no circuito, hoje é número 6 do mundo, mas com a Leylah Fernandes, que é a número 75 de duplas, mas joga muito bem e costuma competir na modalidade. Então é um time que, se estiver completo, é um time forte, um time fortíssimo, mas aí é que mora a grande dúvida, né? Esse confronto ele é de 20 a 22 de novembro, né? Pode ser dia 20 e 21 ou 21 e 22, depende do que for marcado pelo time da casa, né? O Brasil tem tempo para definir sede, tem tempo para definir o piso, imagino que seja Saibro, mas essa data ela é depois do WTA Finals. Vai ter gente de férias, né? E para uma tenista de elite, estou falando no caso da Mboku, da Leylah Fernandes e por que não da Andreescu, viajar para o Brasil para jogar de repente no Saibro em novembro não é exatamente o compromisso preferido dessa turma top, né? Que está brigando pelas primeiras posições do ranking, que está numa época que é para descansar, tirar férias, e não para viajar e jogar no Saibro, pensando que você vai voltar para o circuito já em janeiro, um mês e meio depois, em quadradura. Porque, né, janeiro tá aí é um mês e meio, mas você não volta direto para o circuito. Você vai fazer pelo menos 2 semanas de pré-temporada. Você começaria a pré-temporada no meio de dezembro. E se você está jogando no fim de novembro, você compromete o período ali de intervalo, né? Então, olhando por esse lado, é bom para o Brasil, porque é provável que o Canadá venha desfalcado. E o outro lado da moeda é que, sendo um confronto em casa e com as brasileiras numa faixa diferente de ranking, acho que é o tipo de confronto que todo mundo quer jogar. Bia, Laura, Carol, Luísa, Naná, Vitória, Gabi, e aí o Peniza que decide o que fazer com a escalação, se todo mundo estiver disponível, saudável e a fim de jogar. E quando é no Brasil, normalmente esse povo está a fim de jogar. E essa data de novembro, né, talvez tenha gente ali preocupada pensando em jogar algum 125, eu não sei como é que vai estar esse calendário lá para frente, mas é uma Billie Jean Cup no Brasil, é exposição, aparece para patrocinador, joga pelo país, quadra cheia, todo mundo quer jogar. Não estou falando nem tanto pelo aspecto de dinheiro, de visibilidade, mas é gostar de jogar, de defender o país em casa com quadra cheia, todo mundo quer.
né? E aí fica aquela dúvida, como é que o Peniza faz com essa escalação? Será que ele leva a Gabriela Sec, que ajudou um time super desfalcado a classificar para esse playoff? Ou ele vai pelo ranking que hoje teria, né, Laura e Carol na frente da Gabi? A Naná me parece nome certo, até pelo discurso de renovação que o Peniza vem adotando. Ele e o Pacciaroni são muito favoráveis a renovar esse time. E aí a Vitória entra onde? Também entra nesse time, se todo mundo quiser jogar? Acho que o Peniza tem uma dor de cabeça bem interessante e boa, né, no caso, para essa convocação, porque ele vai ter possibilidades interessantes. Alguém vai ficar chateado, mas faz parte do jogo, né? Aí você me pergunta, Alexandre, você convocaria quem? Eu não convocaria ninguém, para começar, né? Mas é que assim, o confronto é em novembro. Vai lá. Então acho que não faz muito sentido entrar nessa discussão, numa polêmica agora, já de criar uma expectativa. Vai fulano, não vai fulano. Então, acho que é uma coisa para olhar lá para o fim de setembro, depois do US Open. E aí a gente revisita esse dilema do Peniza e do Pacciaroni. Porque até lá vai ter gente subindo no ranking, caindo no ranking, boa fase, má fase, vindo de lesão ou voando fisicamente. Isso é impossível de prever em abril. Agora, mas se fosse hoje, Alexandre, você convocaria quem? Bom, se o Brasil fosse enfrentar o Canadá semana que vem, eu que não convoco ninguém, mas enfim, já que é pelo exercício e pela brincadeira aqui, eu levaria, obviamente, a Bia. Mesmo na fase atual, acho que ela ainda é muito superior ao resto do time, e a experiência, ela tem essa presença. Então a presença da Bia para mim é necessária. Então eu levaria Bia, Luísa indiscutível, principalmente agora que esse formato da Billie Jean King Cup vai ter a dupla no meio, né? São 2 jogos de simples, a dupla e depois mais 2 jogos de simples. Antes essa dupla só ia no 5º jogo, se necessário. Mas então eu levaria Bia, Luísa, Naná, Gabi e mais uma. E eu levaria a Gabi porque ela teve lá quando não tinha ninguém mais experiente. Então acho que ela, para mim, faz por merecer esse lugar. Tá? Então se fosse semana que vem o confronto, tá? E também acho que assim, hoje a Laura e a Carol não estão jogando um nível tão mais alto assim do que a Gabi. Estão na frente do ranking, sim, mas né, acho que a Gabi merece esse lugar por ter se comprometido ali numa data que era, né, não tinha mais ninguém com a experiência dela para entrar. Mas, gente, repito, o confronto não é hoje, então faz muito pouca diferença o que eu acho ou deixo de achar aqui. E eu estar aqui falando, dando uma opinião, não quer dizer que o Peniza possa pensar diferente e acertar ou errar e tudo bem. É sem drama, tá? Não tô criticando, não tô pressionando ninguém, tô dando uma opinião pura e simples, beleza? Mas vamos ver o que acontece até outubro, porque tem muita coisa para rolar até lá. Agora deixa eu falar sobre o UTS, ou UTS, esse evento de exibição que vai ter no Maracanãzinho, de 16 a 18 de julho, ali a reta final da Copa do Mundo, inclusive. 18 de julho, se eu não me engano, é sábado, disputa de 3º e 4º lugar. A final da Copa é dia 19 de julho. Ou não sei não sei quando é a disputa de 3º e 4º, tô por fora de Copa do Mundo. Mas enfim, é um confronto, é um evento no Maracanãzinho, para ter ali 8, 9 mil pessoas. E o UTS não segue os padrões do tênis, né, no circuito mundial. São partidas jogadas em 4 quartos de 8 minutos cada. Quem vence 3 quartos ganha o confronto, ganha a partida. E tem regras específicas. Se o jogo fica empatado com 2 quartos para cada, tem um 5º quarto, que é meio louco, né, falar 5º quarto. Mas é um formato de morte súbita, vence quem ganha 2 pontos seguidos primeiro. Também tem uma carta bônus, enfim. É uma regra meio gincana mesmo, tá? E gente, não tem nada de errado com isso. É um evento que é para ser divertido, é um evento que é para fazer, como diz o Mouratoglou, que é o mentor desse negócio, é para o tênis ser entretenimento, mais do que competição. Então, a proposta deles é essa. Então, assim, é legal ou não é? Depende. Você tá afim de ver um evento engraçadinho, diferente, com tenistas de nome
com uma certa relevância, eu acho que é um evento super bacana, né? E o UTS do Rio já tem 4 nomes confirmados: o Nick Kyrgios, Cameron Norrie, Francisco Cerúndolo e Hugo Humbert, que são nomes muito legais para um evento no Rio de Janeiro. E aí você vai perguntar para mim: pô, Alexandre, mas você não reclamou tanto daquela gincana que foi o torneio de dupla mista no US Open, agora tá dizendo que o UTS é legal? São coisas diferentes, né? Uma coisa é você substituir um torneio de Grand Slam por aquilo que fizeram, que para mim é vergonhoso chamar aquilo de título de Slam. Sim, menos mal que ganhou uma dupla mista de ofício, mas aquilo para mim foi ridículo, porque como a gente viu no Australian Open deste ano, dá para fazer evento diferente, dá para fazer exibição, dá para fazer graça, dá para encher a quadra na semana anterior ao Grand Slam, sem bagunçar, sem tirar o torneio de dupla mista tradicional do jeito que é. E o Australian Open fez um negócio brilhante, foi um evento de 3 semanas, teve o One Point Slam, com amadores e profissionais competindo, teve mais de uma exibição, teve muita coisa, e foi legal. Então, assim, se o problema é ganhar dinheiro para um Slam, dá para ganhar dinheiro assim, sem mexer no negócio. O UTS é uma proposta diferente, e não está competindo com o circuito, é um evento de exibição. E assim, assumidamente um evento de exibição. Se você está pensando em ir para o UTS porque tem nomes importantes e achando que eles vão competir, que vai ser um negócio nível Masters 1000 de dedicação e de importância e de relevância, não é. Não vá por isso. Agora, se você quer ver caras interessantes fazendo jogos engraçados numa competição que é diferente, vai. E acho que a proposta é essa. O evento não se vende como algo sério, não se vende como uma nova competição ou um novo circuito profissional. A proposta não é essa, o evento não engana ninguém, o circuito não engana ninguém. Tem uma relevância mega esportiva? Não tem. Tanto que se a gente procurar vídeos de UTS aí que viralizaram nas redes sociais, os vídeos mais comuns são dos jogadores jantando, conversando, trocando ideia e falando do circuito. São vídeos excelentes, eles produzem conteúdo muito bom. Mas ninguém vai lembrar os placares das partidas, quem ganhou o quê, quem foi campeão onde. Né? Tem aquelas cenas de Nîmes, né, que é uma arena dos tempos romanos na França, e é muito bonito, porque o cenário é bacana, eles lotaram lá 2 anos seguidos, né, ano passado e esse ano. Mas você não vai ver, né, relevância no resultado, em quem é campeão. Isso, né, não faz diferença nenhuma para quem vê, nem para quem deixa de ver. São assim, e o formato é o seguinte: são 8 jogadores, então são esses 4 confirmados e mais 4. São 4 jogos na quinta-feira, 4 jogos na sexta-feira e 5 jogos no sábado, com cada jogador fazendo pelo menos 3 partidas. Então, você quer ir para ver o Nick Kyrgios, que não faz uma partida competitiva de alto nível há um século. Mas é um cara interessante de ver, engraçado, vocês podem achar um barato, né? Fez aquela exibição tosca contra a Sabalenka outro dia, mas essa é outra discussão que eu já falei um tempo atrás. Mas você quer ir lá para ver o Kyrgios, que é super justo, justificável, super compreensível. Você vai lá sabendo que ele vai fazer pelo menos 3 partidas. É bacana, você sabe o que você tá... Né? Você tem que saber o que você tá pagando, você tem que saber onde você tá indo. Então, se a proposta é essa, você vai lá pelo entretenimento, show, perfeito. Né? Mas não vá ao UTS achando que vai substituir, que é um novo ATP, que é um evento mais sério ou mais relevante que o Rio Open ou que o SP Open ou que, você sabe, o ATP de Buenos Aires. Não é. Não é. Não é essa a proposta e nem eles vendem a coisa assim, sabe? O circuito é super honesto no que está apresentando, no que está botando na mesa. E o que eu acho legal mesmo, é que os preços são muito justos, principalmente se a gente comparar com eventos recentes de tênis no Brasil. Né? O combo de 3 dias, ele está no site à venda por R$272. É o preço mais barato da inteira. Tá? 272 mais 27,20 de taxa. E tem a meia por R$136. Isso tá à venda agora. Se vocês entrarem hoje, sexta-feira, de manhã, tá lá à venda.
E o ingresso, o combo mais caro, que é fundo de quadra, né, o inferior ali, é 569 a inteira, mais 56,90 de taxa. Você vai gastar aí R$ 620 mais ou menos. E tem a meia por 284,50 mais 28,45 de taxa. Tá? Esse é o combo de 3 dias. Então, resumindo, se você comprar o combo, o ingresso mais barato vai sair a R$ 100 por dia na inteira. E R$ 100 por dia para ver 4 jogos de tênis, né, por dia e 5 jogos no sábado, eu acho um preço muito legal, muito atrativo. Né? Se você comprar meia, então, é R$ 50 por dia no ingresso mais barato. E o mais caro sai por 105, cento e poucos reais por dia a inteira. Tá? O ingresso mais caro, R$ 210 por dia a inteira, 105 a meia, tá? 200, cento e poucos reais, eu estou arredondando aqui. Mas seria R$ 210 por dia a inteira no ingresso mais caro, fundo de quadra, intermediário ali embaixo. Eu acho muito legal. Tá? Não é questão de comparar, mas só para usar como referência, porque eu acho que essa comparação não cabe, mas como referência, com R$ 100 por dia, você consegue ver a sessão diurna do Rio Open até quarta-feira. Né? Você paga na segunda-feira. Os preços de 2026 foram R$60, R$70 e R$80 os ingressos mais baratos para o Rio Open. Segunda, terça e quarta na sessão diurna. Se for sessão noturna, aí já, né, muda bastante o preço. Fica ali 255 na segunda-feira, 410 na terça e 430 na quarta. A gente já está falando de valores, né, completamente diferentes do UTS. Mas eu estou citando isso como referência, eu não estou comparando com o Rio Open, dizendo que um que é justo, que é injusto, não é isso. Estou usando como referência, tá? E assim, né, se a gente está falando de exibição, talvez o preço total do UTS mais caro da R$569, e para ver a exibição do João Fonseca com Alcaraz, a gente está falando de João Fonseca e Alcaraz, evidentemente, vai São Paulo, Allianz Parque, o ingresso mais barato era R$950, 475 a meia. Outra faixa de preço também, né? Esse preço foi muito criticado, inclusive, na época que foi colocado, que foi anunciado. E realmente não é um valor exatamente acessível, né? R$475 a meia. E quero usar outra referência aqui, que também não é uma comparação, mas só para ter uma ideia. Tem uma pergunta sobre isso, eu vou falar daqui a pouco. Os preços para o Masters de Madrid, que está rolando agora, né, para quarta e quinta-feira dessa semana, que é a primeira rodada, né, da ATP e segunda rodada da WTA, os preços são 37 e 46 euros. Se a gente pegar 37 euros vezes 5,85, que é o câmbio atual, dá R$216 a sessão. E o pacote, e aqui tem uma comparação engraçada, que é assim, o pacote para as 22 sessões na quadra Manolo Santana, na quadra principal, tá saindo por mais barato, categoria 2, sai a 1.045 euros. Isso dá R$6.110 mais ou menos pelo câmbio de hoje. Para ver o torneio inteiro, 22 sessões. O ingresso mais caro para a exibição de Fonseca e Alcaraz custa 6.450 inteira. Ou seja, um evento para ver uma exibição de 2 horas, 2 horas e meia, no máximo. É mais caro que você ver o Masters de Madrid inteiro, na principal quadra. Aí eu acho que dá uma noção de quem está cobrando muito e quem está cobrando pouco. Mas era isso, gente, que eu queria falar sobre Billie Jean King Cup e UTS. E tem 3 perguntas que os apoiadores mandaram no nosso grupo de Telegram dos nosso bate-papo lá, só fechado para apoiadores do Saque e Voleio. A primeira pergunta é do Rodrigo Lima. Ele pergunta o que eu achei do sorteio da Billie Jean King Cup. Já falei, né? Pergunta se eu acho que o Brasil tem chance. Tem chance, mas depende muito do time que vem do Canadá.
E isso agora é impossível prever. Ele também pergunta que lugar e quais condições você escolheria para o confronto. Eu escolheria Saibro, evidentemente, porque é meio fora de mão para eles. O lugar acho que não muda muito. Se é Saibro outdoor, indoor, não sei. Aí depende do tamanho que eles vão, né, pensar para o negócio. E ele pergunta também se eu tenho alguma informação de possíveis candidatas para sediar. Não, eu já vi pessoas publicarem candidatos, mas, cara, né, essa altura do campeonato, logo depois do sorteio, sempre aparece 1, 2, 3 presidentes de federação dizendo, quero trazer para cá. Mas, cara, no dia do sorteio não dá para cravar nada. A Helena mandou a seguinte pergunta: as quadras do Parque Olímpico não poderiam receber a Copa Davis? Estão sem condições? Não sei se a Helena confundiu Davis com Billie Jean King Cup, mas de qualquer maneira a pergunta vale para os dois, né? Eu não sei se a Helena realmente quis dizer Copa Davis, porque a Davis esse ano vai ser no Brasil também, para o próximo confronto de Davis. Mas assim, o Parque Olímpico pode receber a Davis como recebeu aquele Brasil e Alemanha uns anos atrás, porque essencialmente você precisa de uma quadra com arquibancada, e é exatamente o que tem lá. Não tem nenhuma outra quadra com arquibancada, né? Tem estrutura, tem as quadras que estão lá, meio largadas, meio esquecidas, mas estão lá. E tem a quadra central, que é aquela, né? Se eu não me engano, chama quadra Magister Bueno. Posso estar confundindo, mas acho que é isso. E lá você, assim, você não precisa de grandes coisas, né? Para um evento de um dia. Você dá uma maquiada ali na parte da estrutura que, pelo que me contaram da parte interna ali, tem muita coisa precisando de reforma, precisando consertar, mas você, né, ajeita os vestiários minimamente para o evento, né, faz as coisas funcionarem e dá para fazer. Né? São 2 dias de jogos, essencialmente, né? Então dá para fazer. Mas é diferente da gente conversar, por exemplo, no sentido de o Rio Open pode ir para o Parque Olímpico. Porra, aí é um trabalho gigante para o Rio Open ir para lá, porque não tem nada além dessa quadra central, que beleza, uma quadra grande, tem uma estrutura legal, mas assim, eles teriam que reformar a parte interna, as salas ali, enfim, eu não vou entrar em detalhe, porque se eu entrar em detalhe vão saber quem me contou as coisas, e fonte a gente tem que proteger, né? Mas a parte externa só tem quadras. Então você teria que construir arquibancadas provisórias, teria que botar estrutura de banheiro, mesma coisa que o Rio Open faz no Jockey. Só que o Jockey é um ambiente simpático, o Centro Olímpico é um ambiente árido, não tem vegetação, não tem árvore, não tem sombra, não tem nada lá. Então eles teriam que fazer toda uma estrutura, tipo que o Masters de Miami faz. Né? Bota grama sintética, faz obras enormes. Cara, e para fazer obra eles fazem no Jockey, que está muito mais perto do público que eles gostam para o torneio, e é um público que está lá já há mais de 10 anos. Né? Levar um evento, e só quem mora no Rio entende isso, tirar um evento da Zona Sul, do Jockey, que está ali, Gávea, Leblon, Lagoa, e levar para Barra da Tijuca, é uma mudança radical, é quase como você mudar de cidade. É difícil para o cara que não é carioca entender isso, mas o público que vai para lá, para Lagoa, talvez não vá com a mesma frequência para Barra. E aí você muda o perfil do público. Não é dizer que não vai lotar se for na Barra, mas você vai mudar o perfil e o torneio tem que fazer algum ajuste. Só que, cara, o torneio está muito bem do jeito que está. Então, assim, acho que não cabe correr esse risco tendo que fazer essa obra toda, sabe? E o torneio tem uma relação ótima com o Jockey, não faz sentido. Não faz sentido sair de onde está, ainda mais agora com essa possibilidade de fazer o torneio em quadradura, em outra área do Jockey, pegando a parte ali no meio da pista de corrida de cavalo. Acho que é muito, muito, muito interessante o que eles têm em mente, têm planejado, e acho que vai ser bom para o clube, acho que vai ser bom para o torneio. Vai aumentar, as instalações do Jockey vão ficar de uma maneira que vai agradar mais aos sócios, então, sabe, que assim, o Centro Olímpico para uma quadra dá, agora para receber um torneio de uma semana é uma conversa totalmente diferente. E a última pergunta que mandaram aqui é do Gabriel Vilela. A gente estava conversando no grupo sobre os preços do Masters de Madrid,
do Madrid Open, né, na verdade, que Masters é só ATP. Mas ele pergunta se esses preços, se fossem no Brasil, se eu acho que venderia tudo. Eu acho que venderia tudo. Depende de onde, né, Gabriel? Porque, assim, tem... poder aquisitivo varia muito de cidade para cidade no Brasil. Mas a gente falando em São Paulo, por exemplo, acho que venderia. Como eu acho que vai vender esses ingressos pro jogo do Alcaraz com o João Fonseca, esses ingressos de R$6.000. Então quem paga R$6.000 para ver uma exibição de uma noite, paga R$6.000 para ver um torneio inteiro, né? Eu acho que venderia sim. E a outra pergunta que ele deixa é que se eu acho que a ATP desvaloriza o tênis em países subdesenvolvidos. Cara, eu não sei o que você considera país subdesenvolvido. Eu não consideraria, por exemplo, Brasil e Argentina país subdesenvolvido. Então, mas se você está falando de Brasil ou de América Latina, ou sei lá. Mas eu não acho que a ATP desvalorize o tênis no Brasil. A questão é que tem mercados e mercados que são mais ou menos interessantes para a ATP. Né? E aí tem questão de encaixar torneio em calendário, tem toda uma questão política também que acho que é mais ampla do que simplesmente a ATP não olhar com carinho para a América Latina ou para o Brasil ou para o que quer que seja, sabe? Não acho que é simples assim. Acho que aí seria encurtar ou estreitar demais a conversa. Acho que não é só isso. Tá? E é isso, gente. Obrigado para quem ficou até aqui e faço aquele lembrete que eu faço todos os dias. Se você gostou, é só voltar toda manhã, porque tem Café com Cossenza diariamente. E o Café com Cossenza tá no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no YouTube já tá. Pode procurar Café com Cossenza entre podcasts lá que vai aparecer. E se você quiser aproveitar para conhecer mais e saber como apoiar o meu trabalho e ter direito a conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto, entrevistas em primeira mão, um grupo de bate-papo exclusivo no Telegram, é só entrar na nossa página no Apoia-se, apoia.se/saquevoleio, ou então manda uma mensagem para mim em qualquer rede social, um e-mail, um sinal de fumaça, o que quer que seja, e eu respondo explicando rapidinho como é que funciona. Ok? Hoje eu fico por aqui, uma ótima sexta-feira para todo mundo. Um abraço!